Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar o tópico primeiro da lição 11, que será ministrada no próximo domingo, dia 16 de março de 2025. O título da lição é A Salvação não é obra humana. A lição de hoje está relacionada com a soteriologia. Soteriologia é a parte da teologia sistemática que estuda a doutrina bíblica da salvação. Nós temos duas palavrinhas aqui interessantes em grego, que é bom os irmãos entenderem, aprenderem, conhecerem, já ouvirem falar a respeito. Talvez nunca tenha ouvido, vai ser a primeira vez, ou se já ouviu, vai reforçar esse conhecimento. A primeira palavra é soter. Soter é uma palavra grega que pode ser traduzida como um salvador ou um libertador. Soter é um salvador, um libertador. E sotérios significa salvação. Soteriologia é o estudo da salvação. Sotérios é a salvação. E soter é salvador, um salvador ou um libertador. Então, quando a gente ler aqui, inclusive no tópico 2, essa palavra soteriologia vai aparecer. Então, os irmãos sabem que soteriologia é a doutrina bíblica da salvação. É o estudo da doutrina bíblica da salvação. Há outras soteriologias deturpadas por aí. Mas nós nos referimos à soteriologia como o estudo da salvação, da doutrina bíblica da salvação, não é? Sempre tendo a nossa ortodoxia, né, irmãos? Orto é correto, do grego ortos, correto, certo. E doxia é doutrina, ensino. Ortodoxia é o ensino correto. O ensino correto para nós está aqui, né? Está aqui na Bíblia, ou aqui na Bíblia, né, na palavra de Deus. E temos a heterodoxia. O que é hétero? Hétero é outro, ou diferente, né? E doxia, ensino. Heterodoxia é um ensino diferente. Eu até falei para os irmãos, é só lembrar de heresia. Heresia e heterodoxia, né? Começam com H, né? Então, a heterodoxia são as heresias. Por quê? Porque são as doutrinas diferentes em relação à ortodoxia, que é a doutrina correta, que para nós é a doutrina bíblica, a doutrina dos apóstolos. A palavra de Deus diz lá em Atos que a igreja ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Então, isso é que é importante. A igreja perseverar na doutrina dos apóstolos. E é isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que essa revista tem trazido, um conteúdo profundo sobre as doutrinas bíblicas, sobre os ensinos dos apóstolos. Amém? Então vamos iniciar a leitura. A salvação não é obra humana. Texto áureo, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 5. Verdade prática, a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Leitura diária. Na segunda, não há recurso humano que possa salvar o ser humano. Na terça, somente em Deus há salvação. Na quarta, Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Na quinta, a fé em Jesus é suficiente para a salvação. Na sexta, ninguém é salvo pelas obras da lei. No sábado, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, a fé em Jesus é suficiente para a nossa salvação.
essa leitura de quinta aqui. Nós vamos comentar aqui ainda hoje que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar. Nós não precisamos fazer boas obras, nós não precisamos fazer sacrifícios, nós não precisamos fazer a nossa parte para sermos salvos. A salvação é um dom de Deus. Dom do grego é doron. Então o doron é presente. Doron é o dom. O dom de Deus é o doron. E doron significa presente. Então, se a salvação é um dom de Deus, a salvação é um presente de Deus para nós, que nos é dado por meio de Jesus Cristo. Quem rejeita Jesus, rejeita esse presente. Leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. Vamos agora. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então olha como nós éramos, irmãos. Versículo 3 novamente. Como nós éramos o velho homem, o homem natural, o homem que cogita pelas coisas da carne, o homem que cogita pelas coisas terrenas. Olha só. Entre os quais todos nós também, eu também, todos nós. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, é o doron de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas as boas obras, ou o fruto, né? Jesus disse que os homens vejam as vossas boas obras, que a vossa luz brilhe, né, diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Jesus disse lá em João capítulo 15, versículo 8 ou 9, não me lembro, acho que é o 9, ele diz assim que para que a gente dê muito fruto, e esse fruto é para glorificar o Pai, e nós seremos conhecidos como discípulos dele. O fruto faz com que a gente seja conhecido como discípulos de Jesus. E o fruto também, ele glorifica a Deus. Fruto, boas obras, é a mesma coisa. Mas depende do texto, né, e do contexto. Você usa o termo fruto, você usa o termo boa obra. Mas é tudo para glorificar a Deus. Então, nós fazemos as boas obras, nós produzimos o fruto para glorificar a Deus. Isso é fruto da salvação, da experiência da salvação.
Nós não fazemos boa obra para a gente ser salvo, né? Olha, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou bonzinho, né? Eu sou muito bonzinho, eu fiz muita bondade, muita caridade, então eu mereço ser salvo, né? Não, não é isso. Porque a salvação, ela já é uma obra completa, feita na cruz por Jesus. E é um presente que Deus nos dá. Mas esse presente é condicional. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é para todos. Deus deseja que todos os homens se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O amor de Deus é incondicional, é para toda a humanidade, para todos os seres humanos, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Mas a salvação, ela é condicional. E a condição é que a gente receba Jesus Cristo em nossas vidas como nosso único Senhor e suficiente Salvador, reconhecendo que Jesus fez na cruz o sacrifício vicário e expiatório. Vicário porque foi substitutivo. Jesus morreu em nosso lugar. A palavra vicário vem do latim, vicarius, que pode ser traduzido por substituto. Jesus morreu em nosso lugar. E foi expiatório, porque uma culpa foi paga, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A expiação é você ser castigado, pagando uma culpa. Jesus foi castigado, pagando a culpa do nosso pecado. Então o sacrifício de Jesus na cruz foi vicário e expiatório. Então eu preciso dizer assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário, em meu lugar, carregando a culpa do meu pecado para me salvar. E Jesus pagou a tua dívida. Jesus pagou a minha dívida diante de Deus. Por causa dos nossos pecados, por causa das nossas ofensas, por causa dos nossos delitos, nós somos devedores diante de Deus e existe uma sentença sobre nós, mas Jesus pagou essa dívida. Então, quando eu aceito Jesus como meu Salvador, já vem o pacote todo, né? Já vem Jesus e vem o perdão. Aí Deus olha para mim e fala, opa, peraí, ele é pecador, mas ele aceitou que o meu filho morreu na cruz para salvá-lo. Agora, aquele que rejeita Jesus, sobre ele permanece a ira de Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, aceita hoje Jesus na tua vida como teu único Senhor e suficiente Salvador. Só Jesus pode perdoar os teus pecados e te dar a vida eterna. Jesus disse, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Jesus disse, para as minhas ovelhas eu dou a vida eterna. Escolha ser ovelha de Jesus. É você que tem o livre-arbítrio para decidir se você vai pertencer ou não ao Senhor Jesus. Faça isso hoje. Paulo disse, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. O amanhã não nos pertence. É agora. Jesus, eu te aceito como meu Salvador agora. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar agora. Não é amanhã, não. Não é domingo que eu vou lá na frente, na igreja, aceitar Jesus, não. Você pode até ir se você quiser, mas você vai lá assim para poder assim demonstrar publicamente essa decisão tua, mas no teu coração é agora. Jesus, eu te aceito como meu Salvador agora. E você receberá o perdão dos teus pecados e a salvação e a vida eterna. Então, terminando o versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Para glorificar o nome dele. Plano de aula. Introdução. A lição desta semana traz o ensino bíblico a respeito da salvação. Nela reafirmamos a afirmação bíblica da salvação pela graça mediante a fé em Cristo. Isso significa que a salvação se revela por meio da graça de Deus manifestada em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Ao mesmo tempo, também analisaremos algumas visões a respeito da salvação que contradizem o ensino bíblico. Veremos o quanto essas visões soteriológicas distorcidas são prejudiciais à vida cristã e que, por isso, podem trazer muitos prejuízos espirituais. Nós já falamos um pouco sobre isso. Nós vamos falar aqui sobre doutrinas que falam que você pode voltar depois em outra vida para ir se aprimorando, ou então que você tem que cumprir a lei para poder ser salvo, colocando algo mais. Mas não existe algo mais. Jesus fez a obra completa. Ninguém precisa acrescentar nada mais ao plano da salvação que Jesus consumou na cruz quando ele gritou: Tetelestai, está consumado. Objetivos da lição. O objetivo do item 1, que é o de hoje, é ensinar a respeito da doutrina da salvação sob a graça de Deus. O item 2 tem como objetivo elencar ensinos inadequados sobre a salvação na antiguidade. E o item 3, correlacioná-los aos ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade. É o que diz a capa dessa revista, né? Aqui, hoje a capa está aqui, ó. Ela diz assim, ó, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Ela combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. São as mesmas heresias, só que agora vem com outro nome, vem atualizado, né? Motivação. Há ensinos a respeito da salvação que defendem uma ideia de redenção como um processo evolutivo da vida em que a ênfase recai no esforço próprio. Vemos isso nas religiões reencarnacionistas, o que falamos agora. Há também os legalistas que atribuem a salvação à observação rigorosa da lei, também mediante o esforço próprio, como os judaizantes. O fato é que a Bíblia nos mostra que a salvação é pura graça de Deus, comunicada a nós por intermédio do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O ensino bíblico, ele apresenta a iniciativa amorosa de Deus em salvar a humanidade. Em João capítulo 3, versículo 16. Aplicação. Somente pela graça de Deus é possível nos aproximar dele, amá-lo e viver segundo a sua vontade. Para esse processo se tornar real em nossas vidas, temos o auxílio do Espírito Santo para nos conduzir de acordo com os propósitos de Deus. Amém? Graças a Deus, o Espírito Santo é quem nos ajuda. Bom, vamos continuar aqui, porque eu tenho um comentário anotado aqui, mas eu quero saber onde que está o gancho dele. Mas vamos aqui. Comentário. Palavra-chave: salvação. O apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio de seu próprio esforço e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta, por meio do Espírito Santo. Certa vez eu ouvi alguém falar assim: mas a gente tem que fazer alguma coisa para ser salvo também. A gente tem que fazer a nossa parte. Não. A nossa parte é receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. A partir do momento que a gente tem a experiência da salvação, aquela natureza pecaminosa vai ser substituído pelo homem espiritual. O homem natural vai dar lugar ao homem espiritual, ao novo homem. O velho homem vai dar lugar ao novo homem, que vai cogitar pelas coisas espirituais, pelas coisas celestiais, porque agora o Espírito Santo vai estar atuando na vida dele.
Aí sim nós vamos procurar uma vida de santificação, né? Aquilo que nós já conseguimos, já falamos para os irmãos. Nós temos a santificação posicional e a santificação progressiva. A santificação posicional é quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador e nós agora passamos a ser filhos adotivos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Então agora eu não sou mais criatura somente. Agora eu passo a ser filho de Deus, separado para Deus. Essa é a santificação posicional. E tem a santificação progressiva, que acontece, né, depois da posicional, depois da conversão. A pessoa vai e nós estamos nesse processo. Dia a dia nós estamos nessa santificação progressiva. E a palavra de Deus, a oração, o Espírito Santo e o sangue de Jesus são os instrumentos dessa santificação progressiva, que a gente vai sempre sofrendo, né, esse agir do Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, mediante a oração, mediante o sangue de Jesus, e nós vamos tendo essa santificação progressiva e vamos procurando ter uma vida separada para Deus. Então, nós temos esses dois tipos de santificação, a santificação posicional e a santificação progressiva. Essa santificação posicional acontece no momento do novo nascimento, porque agora, mediante a fé em Jesus Cristo, nós passamos a ser filhos de Deus. Então agora eu fui separado para a posição de filho de Deus. Então essa é uma intervenção divina. A salvação é uma intervenção divina direta, por meio do Espírito Santo. Aqui, irmãos, tem um termo aqui chamado hilasmos. Eu não sei onde que ele... Eu perdi aqui onde que está esse termo grego, hilasmos. Hilasmo é o hilasmos. Hilasmos, irmãos, não, o hilasmos vai ser no outro comentário, perdão. Mas aqui, o comentário daqui é o seguinte: o sacrifício de Jesus foi suficiente para a nossa salvação. Devemos recebê-la como um presente de Deus. Aquilo que nós falamos, o Doron. O Doron é um presente, é presente de Deus. Querer fazer algo para a salvação é tirar o mérito do sacrifício de Jesus na cruz. Se eu quero fazer algo para ser salvo, se eu faço boa obra para ser salvo, eu estou falando, Jesus, a sua morte na cruz não foi suficiente para me salvar. Eu tenho que fazer boa obra, eu tenho que seguir a religiosidade, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para te ajudar, né, a me salvar. Não, Jesus fez a obra completa. O sacrifício de Jesus é perfeito, eficaz e vale para sempre. Jesus foi o último sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Em Efésios capítulo 2, versículo 1, nós vemos aqui na leitura bíblica em classe: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Tem a tradução Almeida Revista e Atualizada, fala delitos e pecados. E delito, eu busquei informação aqui, o significado é crime, é infração, é ato considerável punível, um ato que a pessoa faz, considerado punível pelas leis que regem uma sociedade. Então isso é delito, nós estávamos nos nossos delitos, nos nossos pecados, nas nossas ofensas contra Deus. Então agora vamos aqui para o item 1, a salvação sob a graça de Deus. 1. A descrição do estado espiritual humano. O relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano, estudado na lição anterior. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. Uma expressão é mortos em ofensas e pecados, ou delitos e pecados. Outra expressão é andar segundo o curso deste mundo.
A outra expressão é segundo o príncipe das potestades do ar. Outra expressão, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Outra expressão, andávamos nos desejos da nossa carne. Outra, éramos por natureza filhos da ira. Concluindo aqui, o comentarista diz: é uma triste fotografia da raça humana. Número 2. Em ofensas e pecados. As expressões "e vos vivificou" e "nos vivificou juntamente com Cristo" revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus, e sem ela ninguém pode ser salvo. Mas há algo que precisa ser esclarecido: as expressões mortos em ofensas e pecados, mortos nos seus pecados e delitos, e mortos em nossas ofensas, não devem ser entendidas literalmente, por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus e não significa aniquilação espiritual total. Falamos na última aula sobre os 3 tipos de morte, né? A morte espiritual, o pecador não remido, hoje ele vive uma morte espiritual, porque ele está separado de Deus. Se ele morrer fisicamente, a alma sai do corpo, é separação. E aí ele estará na morte eterna. Ele estará eternamente separado de Deus. Então é isso, a morte espiritual, a morte física, que é a morte do corpo, né, que a alma sai do corpo, e a morte eterna. Se a pessoa... Eu estava morto espiritualmente, mas um dia eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Então agora eu não estou morto mais espiritualmente. Eu experimentei o novo nascimento, que é um nascimento espiritual. Agora eu vivo para Deus. Se eu experimentar a morte física, todos vamos passar por ela, exceto na época do arrebatamento, né? Mas, deixando de lado a questão do arrebatamento, todos vamos passar pela morte física. E se você morreu salvo em Jesus, você vai para a eternidade. Vai ter uma eternidade ao lado de Deus. E se você morre sem Jesus, se você não experimenta o novo nascimento, você tem uma morte espiritual. E a sua morte física vai te levar para a morte eterna. A pessoa, o pecador não remido, ele vive uma morte espiritual. Se ele experimenta a morte física, ele vai para a morte eterna. Certo? Entendeu? Agora, quem teve um novo nascimento, quando ele experimenta a morte física, ele não vai para a morte eterna, ele vai para a vida eterna. A morte eterna é a separação eterna de Deus. Então, é essa questão aqui que nós lemos, né? É uma triste fotografia da raça humana. Então, hoje, precisamos pregar o Evangelho para que vidas se convertam ao Senhor Jesus. Amém? A aula já está 28 minutos, irmãos. Vai ficar um pouco longuinha essa aula, mas a gente tem que estar fazendo comentários importantes aqui. Eu acredito que vale a pena a gente ir até o final. Amém? 2. Mortos em ofensas e pecados. Então nós já lemos aqui. Nós falamos sobre a morte espiritual. Não. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus. A morte espiritual são as pessoas que estão vivas, mas são as pessoas que ainda não tiveram experiência com Jesus. Mas quando ela tiver experiência com Jesus, ela passou da morte para a vida. Ela agora vai ter uma vida com Deus. E se ela morrer, ela vai para a vida eterna. A pessoa que está em morte espiritual, se tiver a morte física, ela vai para a morte eterna. Então, são esses 3 tipos de morte que eu considerei na aula passada: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna.
Número 3, a exegese dos versículos 8 a 10. Essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com a ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecido, o favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. A salvação não é uma recompensa. Uma boa exegese esclarece que a expressão "isto é dom de Deus" se refere à salvação pela graça e não à fé. Como afirma o respeitado erudito da língua grega, A.T. Robertson, a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo como dizia Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Amém? Então aqui nós estamos considerando que a salvação é um dom de Deus. Como eu falei para vocês, dom de Deus vem da palavra grega doron. E o doron significa presente, ou seja, a salvação é um presente de Deus. Os dons espirituais são um presente de Deus para nós. Amém? Sinopse 1. O ensino bíblico sobre a salvação descreve o real estado do ser humano caído em pecado e ofensas. Por isso, só a graça de Deus pode salvá-lo. Auxílio bibliológico. Como a morte de Jesus pode trazer perdão? As Escrituras ensinam que toda a humanidade está manchada e corrompida pelo pecado, tanto por causa do pecado de nosso antepassado Adão, como porque nós mesmos somos todos pecadores. Deus, como justo juiz, não pode ignorar o pecado e não o fará, uma vez que o pecado viola a sua natureza e traz destruição para o mundo perfeito que ele criou. O Novo Testamento nos fala que a morte de Jesus propiciou o perdão pelo menos de 3 maneiras. Em primeiro lugar, a morte de Jesus foi um sacrifício pelos nossos pecados. Cristo cumpre o sistema de sacrifício do Antigo Testamento, sendo ao mesmo tempo sumo sacerdote e sacrifício. Está lá em Hebreus, capítulos 5 a 10, que aborda sobre esse assunto. Em segundo lugar, o Novo Testamento fala sobre a morte de Cristo como uma propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra propiciação, ela é do grego hilasmos. Hilasmos é propiciação ou sacrifício expiatório, é o que eu falei. Por que sacrifício expiatório? Porque o sacrifício, a expiação é o pagamento de uma culpa. Então, Jesus, ele pagou a culpa do nosso pecado. Então, o sacrifício dele foi expiatório e foi vicário, porque ele nos substituiu, morrendo em nosso lugar. O sacrifício de Jesus foi vicário e expiatório. Então vamos ler aqui agora. Em segundo lugar, o Novo Testamento fala sobre a morte de Cristo como uma propiciação pelos nossos pecados. Esta palavra, hilasmos, tem o significado de uma oferta que satisfaz a ira de Deus pelo pecado. A propiciação, o sacrifício expiatório de Jesus satisfez a ira de Deus pelo pecado. Todavia, notavelmente, o próprio Deus fornece esta oferta. Quando Jesus morreu na cruz, clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Em terceiro lugar, e relacionado aos 2 aspectos já mencionados, a Bíblia fala sobre a morte de Cristo como uma substituição. Aqui, o vicário, o vicarius, do latim, substituto. Jesus morreu em nosso lugar. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Irmãos, vamos entender. Sacrifício vicário e expiatório de Jesus. Vicário, porque foi substituto.
ele morreu no nosso lugar. E expiatório, porque ele pagou a culpa do nosso pecado. O sacrifício de Jesus foi vicário e expiatório. Assim nós terminamos, irmãos, a primeira lição, que já estamos aí com 35 minutos. Mas a lição é maior mesmo, porque a gente lê a verdade prática, o texto áureo, a leitura diária, a leitura bíblica em classe, esse plano de aula que tem na revista do professor. Então a aula fica um pouco mais longa mesmo. O tópico 1 sempre tem uma aula um pouco mais longa. Aí nós vimos aqui qual foi o objetivo da aula, ensinar a respeito da doutrina da salvação sobre a graça de Deus. Nós abordamos sobre o assunto, falamos sobre o estado espiritual do homem, perdido em seus pecados, em seus delitos, né? E falamos que a graça a salvação é somente pela graça, e a salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus para nós. Falamos que o sacrifício de Jesus foi suficiente para a nossa salvação e devemos recebê-la como um presente. E tudo aquilo que a gente fizer para ser salvo, isso é inútil, não existe isso. Por quê? Porque a obra de salvação já foi completa na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus na cruz foi perfeito, eficaz, dura para sempre. Nós devemos apenas receber Jesus como nosso Senhor e Salvador e receberemos então o presente da salvação. Amém? Compartilhe, irmãos, esse estudo com os irmãos, com os amigos, com os irmãos que estão estudando essa revista. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.